Olá, amados pais, seja convosco. Hoje nós vamos começar mais uma série. E essa série nós vamos estudar quase a metade do Novo Testamento. É isso mesmo. Vamos falar das epístolas paulinas. E eu convido você que já está até aqui assistindo todos os vídeos, participando de todos eles aqui no nosso grupo de estudo do WhatsApp. Eu vou deixar aqui embaixo o link, aí você pode conversar com tua pastora, com teu pastor, com teu líder, para você enviar esse link para que outras pessoas entrem. Envie no grupo da tua igreja, converse com teus pastores, tá? Envie o link para que outras pessoas entrem. Quem sabe você já é o pastor, a pastora, aí você coloca o link para que outras pessoas entrem para aprender mais da palavra do Senhor. E nós vamos estar nessa série falando sobre as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E eu quero começar essa série falando da biografia do apóstolo Paulo. Eu quero começar falando dessa biografia fazendo uma pergunta. Quem é esse homem que morreu pobre, velho, cheio de cicatriz, abandonado pelos seus amigos, rejeitado pelos seus irmãos? É isso mesmo, rejeitado pelos seus irmãos. Quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao versículo 18, ele mostra que já estava no finalzinho da vida dele e as pessoas, os seus irmãos em Cristo, lhe abandonaram. E ele foi acusado do crime mais grave do Império Romano, o incêndio de Roma. Quem é esse homem que percorreu o mundo pregando o Evangelho? Ele andou aproximadamente 14 mil quilômetros, pregou o Evangelho a toda a Europa conhecida do seu tempo, tá? Fazendo viagens missionárias na Galácia, na Macedônia, na Acaia, na Ásia Menor, deixando um rastro luminoso de um testemunho irrepreensível. Ele fez 3 grandes viagens missionárias. Quem é esse homem? Que embora por onde tenha passado, sofreu açoite. É isso que ele diz em uma das suas cartas, que ele levou 5 quarentenas menos uma, porque os judeus não poderiam bater mais de 40 chibatadas. Então, para que batesse muito nele, deram 39 chibatadas, vezes 5 dá 195 chibatadas. Sofreu, foi apedrejado, teve prisões, naufrágio e também é jogado numa masmorra úmida, escura, insolúvel, e também depois foi tirado dali para ser degolado por ordem de Nero. Nero, ele foi que viveu no tempo ali que Paulo estava, então cremos que Paulo foi degolado por ordem de Nero. Mas ele foi mais influente na história de todos os César junto. É isso mesmo. O apóstolo Paulo ele foi mais influente na história que todos os César de Roma junto. Quem é esse homem? Que escreveu 13 cartas? Que influenciou a história e que inspira milhões de pessoas aqui e também multidões afora? Quem é esse homem? Eu gostaria de apresentar este homem dentro dessa série. Este homem que nas suas 3 viagens missionárias, se nós observarmos, ele abre 17 igrejas. Ele teve 3 grandes viagens missionárias. Na sua primeira viagem missionária, ele passa por Perge, também Antioquia da Pisídia, Ícone, Lista, Derbe, e dentro dessa primeira viagem missionária, ele abre 5 igrejas. Dentro da sua segunda viagem missionária, ele passa por Tasso, Troade, Tessalônica, Bereia, Anfípolis, Apolônia, Corinto, Éfeso, e dentro da sua segunda viagem missionária, ele abre 9 igrejas. Segundo alguns historiadores, diz que dentro de uma semana, Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele abre uma igreja. Para você ver a unção do Espírito Santo sobre a vida do apóstolo Paulo. E na sua terceira viagem missionária, ele passa por Esmina, Perga, Mileto, ele abre 3 igrejas. Então, na sua primeira 5 viagem missionária, na sua segunda 9 e na sua terceira 3. Então, somando dá
17 igrejas que Paulo abre. Então, amados, eu quero falar para você da vida deste homem. A primeira referência sobre ele fala lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 5 ao versículo 6, em Atos, capítulo 22, versículo 13. Ele foi estudar em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, neto do famoso Rabino Hillel. É isso que diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Quando Paulo está estudando aos pés de Gamaliel, é para ser instruído em toda o conhecimento judaico. Ele tinha o conhecimento de toda a Torá, que a Torá é para o judeu, é a lei para os judeus, que nós chamamos de Pentateuco, Penta 5, Teuco livro. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele aprendeu também sobre os livros poéticos, que vem de Jó a Cântico dos Cânticos. Aprendeu sobre os profetas maiores, os profetas menores. Então ele foi instruído em toda a lei judaica, em todo o conhecimento judaico. Quando ele diz assim, a letra mata e o espírito vivifica, ele não está falando que a letra ali é o conhecimento. Porque tem pessoas que dizem, olha, a letra mata. Essa letra é a lei, tá? Então a lei mata, mostra a morte, mas não é o conhecimento. Paulo foi um grande teólogo, um rabino verdadeiramente instruído em toda a ciência judaica naquela época. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Se nós observarmos literalmente, Saulo de Tarso, ele recebeu 2 títulos no Novo Testamento. O primeiro título que ele recebeu foi sobre um nome, uma fera selvagem. É isso mesmo. O que está em Atos, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 2. Ele mesmo fala, ele se define em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 35. Também fala em primeira sua carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Atos, capítulo 8, versículo 3. Atos, capítulo 5, versículo 9 e o versículo 21. Atos 22, 4. Atos 26, 9 e o 10 e o 11. Vai mostrar que ele era uma fera indomável. Ele era uma fera melhor selvagem. Ele entrava nas casas onde os cristãos estavam reunidos e obrigava os cristãos a blasfemar contra Cristo. Só que os cristãos morriam e não blasfemavam. Se você for ver ali na defesa de Estevão, né? Na defesa do servo do Senhor, quando ele está morrendo, ele fala uma história sobre o povo, sobre Moisés. E quando ele está falando aquela história, quem estava ali aos pés dele, que deixará roupa para apedrejar Estevão, era Saulo de Tarso. Então nós vamos falar mais dessa biografia, não nessa aula, na próxima aula. Conto com a tua presença, participe da próxima aula.